Oi, gente! Esse vídeo vai ser mais ou menos uma história de como eu comecei a ir pra academia. Vai ser mais ou menos um papo entre amigas. Eu vou falar pra vocês a realidade mesmo, nua e crua, digamos assim, falando mesmo daquilo que eu passei no início, né, que não foi fácil, foi uma decisão totalmente consciente e certa, né? Foi assim, o período, eu digo que o período certo, porque assim, quando eu comecei a ter assim, a me olhar mais, a me analisar mais, a forma como eu tava, que não tava me agradando, quando eu me olhava no espelho, eu me via assim, eu percebi que aquilo que eu tava vendo não tava me agradando, né? Tava com muita flacidez, não, o peso não muito elevado, mas o percentual de gordura muito maior do que a massa magra, né, a massa muscular, porque eu sempre tive na verdade, digamos assim, eu sempre fui indisciplinada. Então, tudo aquilo que eu começava a fazer, eu começava com motivação, nossa, com uma empolgação, só que eu não tinha consistência, né? Quando acontecia algo que me tirava dos eixos, pronto, aquilo me paralisava. Então, todo o cenário que eu criava na minha cabeça era: eu vou começar na academia e eu tenho que ir todos os dias na semana. Então, assim, era uma cobrança muito extrema. E aí que tá o erro. Eu vejo, assim, um erro muito grande das pessoas quererem começar algo novo, né, com uma cobrança extrema. E isso não vai trazer resultado. É óbvio que não vai trazer resultado, porque quando acontecer algo negativo, a tendência da pessoa é parar e dizer assim: não, isso não dá pra mim, isso não vai dar certo. Isso é até chegar a ser injusto pra gente que tá começando algo novo. E então eu digo pra mim e para as pessoas que convivem comigo que a academia, ela me ensinou a ter disciplina, não só nos treinos em si, né, no exercício físico em si, mas em outras áreas da minha vida. Então, no início, quando eu comecei, foi lá por volta de 2020, 2021. Eu comecei há alguns meses e foi a primeira coisa, assim, de tudo que aconteceu, assim, na minha vida entre eu e a academia foi nesse período de 2020 a 2021, onde eu mandei mensagem, né, perguntando o valor de mensalidade, onde eu fiz a minha primeira avaliação física, peso, composição corporal, acho que é assim que fala, né? E porque é através disso que eles montam o treino completo, né, da semana. Então, o meu primeiro contato com a academia em si foi nesse período. E isso durou só alguns meses, eu acho que 2 meses, 3 meses. Porque eu também estava numa fase, assim, de adaptação, né? Eu estava concluindo a faculdade, então, assim, tinha uma cobrança muito extrema, né? Em relação à faculdade, tinha uns custos também. Então, a academia para mim nesse período, nesse tempo, não era, assim, uma prioridade tanto, né? Porque eu queria cortar gastos. Então eu parei, né, por esse tempo. Aí passou até que 2024, eu, né, que foi esse período que eu falei, que eu me olhava no espelho e eu não tava mais, eu tava incomodada. E isso eu tava com 28 anos, né, 27 para 28, hoje eu tô com 29. E já casada, né? Então, assim, foi um período que eu comecei a refletir em muitas coisas na minha vida, né? A me cobrar, né? Porque eu parava para analisar que eu não conseguia ter constância em nada. Tudo aquilo que eu começava a fazer, eu parava no caminho. E aí eu comecei a analisar o quê? Cara, se quando eu era mais jovem,
eu nunca me esforcei o bastante para ter uma vida mais ativa, para fazer exercício físico, para cuidar de mim mesma, cuidar do meu corpo. E então agora casada, né, eu tô numa fase assim que eu preciso me esforçar mais, porque se agora que eu não tenho filho ainda, eu não aprendi a criar esse hábito, a cuidar de mim, a cuidar do meu corpo, tu acha mesmo que eu vou conseguir quando eu tiver filho? Depois que eu tiver filho, pode até acontecer de conseguir, mas vai ser muito mais difícil do que hoje, porque eu colocava muitos empecilhos. Tem que comprar roupa, tem que comprar tênis, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro mal para mensalidade, eu não tenho dinheiro para investir. Então eu colocava muitos empecilhos. A academia é um pouco distante, eu vou ter que sair de casa e andar um pouco para me chegar lá e tudo. Então eu colocava um monte de empecilho, e o tempo ia passando e aquilo me atrasando, e me olhava e não gostava daquilo que eu tava vendo. Então chegou um período que não, tipo, basta, tenho que agir. E foi aí que no período de 2024 eu realmente decidi, fiz outra avaliação, usei aquilo que eu tinha. Eu tinha um tênis muito antigo que eu usei da primeira vez que eu tinha iniciado, em 2020 e 2021. Ainda estava em ótimo estado, então eu usei ele. Tinha algumas roupinhas guardadas, bem antigas, usei o que eu tinha e fui. E aí, na primeira semana não foi fácil, porque assim, quando você tá num ambiente que você não é acostumada a estar, você começa a olhar pra sua volta e você fica, né, com aquelas paranoias, achando que tá todo mundo olhando pra você. Se você tá fazendo algum exercício que não tá tão certo, alguém vai sorrir de você ou vai criticar e tudo. Só que a maioria das vezes é coisa da nossa cabeça, né? Porque a gente tá se inserindo num novo ambiente, então isso é comum. E às vezes, antes de sair também de casa, eu sentia muita ansiedade. Vinha vários cenários na minha mente, e aquilo queria me paralisar. E tinha dias na semana que realmente acontecia de eu não ir. Não vou. E aí eu não ia, mas acabava indo 2 dias, 3 dias na semana. E tá tudo bem. No início, a gente erra muito de iniciar algo e se cobrar pra fazer tudo 100%. É impossível. É impossível. E é injusto mesmo. Você também se comparar com pessoas que já têm anos com esse hábito, né? Pessoas influenciadores, blogueiros, né? Pessoas que já tá nesse estilo de vida há mais de 10 anos, há mais de 5 anos, e você que tá iniciando hoje, você se comparar com aquela pessoa que já tá lá à frente, que já tá trilhando uma jornada aí de muito tempo. Então é injusto com a gente mesmo, né? É uma cobrança extrema, e isso acaba nos paralisando. Só que pra você que entende que realmente precisa iniciar agora, não pense muito. Esse é o conselho que eu dou. Não pense muito, pense mais. Não pense muito naquilo que você não tem, né, hoje. Pense mais nos benefícios que o exercício físico trará para você, né, ao longo do tempo. Porque eu olho as fotos do início para hoje, eu vejo um grande resultado. E se eu não tivesse começado lá atrás, né, eu ia estar do mesmo jeito, ia estar amargurada, ia estar insatisfeita, né? E eu falo até mesmo isso. E se eu tivesse tido filho antes, sem ter criado esse hábito, né? Eu poderia colocar
não desculpa, mas colocar a culpa no filho que eu tive, né? Sendo que, eu tô assim, agora eu não tenho tempo de nada. Mas e quando tinha tempo? Você fazia? Não fazia. Agora meu filho é empecilho pra tudo, né? Sendo que a gente criando o hábito antes, né? Quando você estiver numa outra fase de vida, você vai dar seu jeito de adicionar aquele hábito, né, no seu novo estilo de vida. Então era isso que eu pensava. Não, eu tô com 28 ou 29 anos e eu preciso criar esse hábito agora, porque quando eu tiver filho, eu não vou começar de novo. Eu não vou começar um novo hábito, eu vou só adicionar, né, no meu novo estilo de vida, né, no meu novo cenário de vida, digamos assim. Eu vou dar meu jeito de adicionar o exercício físico na minha nova vida. Então, assim, não vou colocar empecilho, né? E a gente erra muito com isso. E então, assim, o meu início foi esse, né? Eu tinha crise de ansiedade antes, mas mesmo assim eu continuei, né? Eu não me deixei paralisar de novo, porque eu não tava conseguindo ir 5, 6 dias na semana. Não, é muito melhor você ir 2 dias, 3 dias na semana do que você não ir nenhum dia, entende? Então, eu comecei a ver como que cria um hábito a partir da academia, né? E assim, uma outra coisa, pode ser que você não se identifique com um ambiente de academia, tá num local, várias pessoas, e aí pode ser que você não se identifique com isso. Pode ser que você se identifique com CrossFit, pessoas geralmente que são muito competitivas, gostam mais do CrossFit. Pode ser que você goste de artes marciais, Muay Thai, boxe. Então, faça alguma coisa. O importante é você fazer alguma coisa, movimentar o seu corpo, porque isso faz bem tanto pro nosso físico como pro mental. Eu falo isso porque eu vejo assim, eu tô vivendo uma outra vida e eu não me vejo mais fora de exercício físico, né? Eu já até começo a ver outras possibilidades. Eu já penso em fazer Muay Thai, penso em fazer um boxe, né? Um dos dois, pra me conciliar, né? Entre a academia e um outro exercício. Pilates também eu penso. Então, você não precisa se limitar somente a pegar peso, né? Você pode fazer outra coisa, buscar fazer outra coisa. O importante é se movimentar. Até porque todo mundo sabe que a partir dos 30 anos a tendência é a gente diminuir a nossa muscular, né? Então, se você começando hoje, é como se você tá investindo na sua vida ao longo prazo, né? Quando você tiver mais velho, né? Você vai conseguir se movimentar, se locomover com mais facilidade, né? Então é isso. E o ponto 2, né? O primeiro ponto é como eu comecei na academia, que não foi fácil, né? Mas eu continuei, mesmo indo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e com o tempo, com alguns meses, eu fui percebendo o resultado. E nós somos muito assim, a gente começa com empolgação, mas quando acontece algumas coisas negativas, a gente tem a tendência de parar. Beleza, mas mesmo assim, você continuando, para te motivar, você precisa ver resultado. Se você não começar a ver resultado, você larga de mão. Eu era muito assim. Só que o exercício físico, com o tempo, ele vai te mostrando, te revelando que ele traz sim resultados, né? O meu objetivo nunca foi ter um shape, né? Eu tô começando a treinar para me ter um shape. Não. O meu objetivo foi
me exercitar para melhorar o meu físico e melhorar a minha mente, né? Os meus pensamentos, ter mais atenção. E assim, a questão estética, ela é só o resultado da sua continuidade. Ela é só o resultado, tua estética é o resultado do teu esforço, né? Da tua continuidade, da tua consistência. Então, assim, o bônus, né? Eu vejo que a estética é o bônus, entendeu? E continuar, o ponto 2 é continuar aquilo que começamos. Eu acho que já até falei, né? Junto com o ponto 1. A academia, ela me ensinou, né, sobre a disciplina nesses pontos, né? Que eu preciso continuar aquilo que eu começo. Porque a minha tendência era sempre desistir quando as coisas fugiam do meu controle. Então, o exercício físico, ele me mostrou isso. Que pra mim ter disciplina, pra mim aprender a ter disciplina, eu preciso continuar aquilo que eu comecei. Entende? O ponto 3 é não deixar as nossas emoções controlar a nossa vida. Eu me considero uma pessoa muito emocional. Então, assim, quando eu não tô bem, a minha tendência é ficar mais em casa. Eu preciso de um espaço, eu preciso pensar, eu preciso estar só e evitar sair, entende? Então, quando eu era muito, acho que lá no início, na verdade, lá no início eu era muito controlada pelas minhas emoções. Então, eu deixava a ansiedade me vencer. Como eu ainda não tinha uma consistência, então, assim, as emoções, ela acabava me roubando disso. E então eu era muito controlada pelas minhas emoções. Hoje não. A disciplina, quando a gente começa a ter disciplina, você fica mais consciente. Digamos assim, hoje eu não tô legal, mas eu escolho ir pra academia, porque é melhor eu ir, que eu vou estar me exercitando, minha mente vai tirar o foco de outras coisas, eu vou estar ali me esforçando, pegando peso. É melhor eu ir do que ficar em casa só pensando em bobagem, não fazer nada e alimentando ainda mais aquilo que eu tô pensando. Então, não deixar que as emoções nos controlem é uma outra dica que eu dou, né? O quarto ponto é a falta de motivação, ela nos sabota. Por quê? Porque não é todo dia que você acorda motivado para fazer alguma coisa. Não é todo dia que você acorda disposto a se exercitar, a fazer algo novo, algo diferente, até mesmo trabalhar. Não é todo dia que você acorda disposto e motivado a pegar o ônibus e se deslocar e ir pro seu trabalho. Não, mas você trabalha por quê? Mas você faz isso todo dia e vai pro seu trabalho por quê? Porque você precisa daquilo, entende? Então, isso também tá até relacionado às emoções. Porque não é todo dia que você acorda 100% e bem, mas mesmo assim você continua vivendo, você continua indo pro seu trabalho, você continua fazendo sua refeição. Porque se a gente não fizer, quem vai fazer? Entende? O quinto ponto é entender os sinais que o seu corpo dá. Antes eu não entendia, porque nós mulheres temos vários ciclos no mês. Quando você tá na fase folicular, quando você tá na fase de período fértil, quando você tá na fase de TPM, as suas emoções, os seus hormônios mudam. Então, quando você tá na fase de TPM, você fica mais inchada, você tem mais retenção de líquido, as suas emoções estão afloradas. Isso se você tiver TPM, né? Porque não é toda mulher que tem. Eu tenho.
Então, quando eu tô nesse período, eu sou uma outra pessoa, né? Eu fico mais irritada, a minha vontade é de comer muito doce, a minha vontade é de ficar em casa, né? E quando eu não entendia isso, pra mim era tudo confuso. Só que eu comecei a observar cada fase do meu corpo. Quando eu tô na fase de período fértil, meu Deus, eu pego mais peso, eu vou os 6 dias na semana pra academia. Quando eu tô na outra fase, eu vou 3 dias, 4 dias. E assim, e o meu corpo, ele funciona muito bem indo 4 vezes na semana. E quando eu vou 5, 6 dias, pra mim é bônus. Pra mim tá ótimo, entendeu? Aí eu comemoro, não? Eita, essa semana eu fui 6 dias, essa semana eu consegui 6 dias. Mas você indo 3 dias, 4 dias, não quer dizer que você fracassou. Você tá continuando aquilo que você decidiu que não vai parar mais. Porque pra mim é um estilo de vida agora, né? Já tem mais ou menos quase 2 anos e que eu não quero parar nunca mais. Eu quero ter esse estilo de vida pro resto da minha vida, né? Me alimentar melhor, me exercitar, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente. E então é mais ou menos isso. Essas são as dicas que eu dou pra quem tá iniciando. E assim, não pense muito naquilo que você não tem. Comece com o que você já tem. Eu vejo muitas pessoas focando na questão financeira. Porque para iniciar tem que fazer isso, tem que comprar isso, tem que tomar isso, tomar aquilo. Eu não investi em suplementação, não tomo whey, não tomava creatina. Hoje eu tomo creatina porque eu quero, né? Mas assim, antes não. Não tem aquele meme que fala assim, minha garrafinha de água e um sonho, uma coisa assim, minha garrafinha e um sonho. Era mais ou menos isso. Eu comecei desse jeito. E sem personal, sem treino montado, porque você precisa, para ter um treino montado, você precisa pagar sempre a avaliação, né? Digamos de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Então, assim, ultimamente eu mesmo que monto, né? Eu aprendi a ver como eu funciono e aquilo que eu preciso, o que eu quero melhorar, né? E assim, vou vivendo, vou fazendo, tem dado certo. Entendeu? E as pessoas, elas se limitam muito a isso. E, gente, você não precisa focar muito assim, porque o tempo vai passar e você nunca vai estar no tempo perfeito. Você nunca vai estar com a conta bancária cheia de dinheiro. Agora sim eu tenho dinheiro aqui, agora sim eu vou começar. Você pode até comprar as coisas, vem a motivação, mas quando você começar, alguma coisa pode te tirar dali e você parar, entendeu? Então eu digo assim, ter essa consciência de que você precisa, principalmente se você já tem 30 anos ou tá próximo dos 30, né? Porque a tendência é a nossa massa magra, a nossa massa muscular diminuir e pensar na sua saúde física mesmo, entendeu? E é isso. Tchau!